E aí, galera, pessoal, todo mundo aí que tiver interessado aí nesses vídeos, né? Já concluí aqui uma parte do meu trabalho, né, de hoje, graças a Deus, né? Não sei que hora é, não sei se é 2 horas da tarde já. Aí resolvi dar uma paradinha pra fazer um vídeo, né? Galera, esse vídeo, ele é mais um vídeo falando um pouco da palavra de Deus, né? Falando sobre... Não tem nada mais importante pra falar do que isso, né? Posso falar de mim, da minha família, mas vai chegar uma hora que cai no lugar comum, né? Você falar desse tipo de coisa, né? E minha intenção com esses vídeos não é ganhar seguidores ou coisa parecida, não. A minha vontade, minha ideia é fazer um relato, né? Da minha vida e deixar documentado, né? Mas claro, todo comentário é bem-vindo, né? Tudo que for falado eu gosto, sim. É bom, né? Até eu fiz um vídeo há pouco tempo, teve comentários, né? Falei de vários assuntos, falei da minha família, falei do meu trabalho, fiz coisas engraçadas, né? Mais naturais, né? Não, nada forçado não, sabe? Mas eu fiquei muito interessado com a curiosidade das pessoas, né? Elas querem saber sobre a palavra de Deus, né? Isso é bom. E no vídeo que eu fiz a respeito da palavra de Deus, né? Um pouco, um trecho, né? Dentre as coisas que eu falei a respeito de obras, né? Fazer a vontade de Deus, né? E todo mundo, alguém vai dizer que faz a vontade de Deus, outros diz que quer fazer, mas não consegue, outros dizem que já fez, mas não faz mais porque está arrependido. Ixi, eu ouvi muita coisa, né? Mas sabe qual é o problema de fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, né? Ah, eu faço a vontade de Deus, eu sou uma pessoa boa, né? Essa história, né? Eu acho que eu vou pro céu por causa disso, né? Alguns vão dizer. Bom, pessoal, a quem interessar, claro, né? Eu acredito que isso sirva para uma grande parte das pessoas, porque serviu para mim. Quando você crê em Jesus como seu único, suficiente, legítimo Salvador, você está fazendo o que é necessário, certo? Para sua salvação. O restante, não, as obras não é coisas que você vai fazer para conseguir se salvar ou para manter sua salvação, não, tá certo? A Bíblia ela é bem clara a esse respeito. É o que você mais vê nas religiões, todas as religiões, não estou falando só nas religiões cristãs, mas no budismo, qualquer canto, até no ateísmo, que é uma religião, é você fazendo coisas para evoluir como pessoa, como criatura, né? Para fazer parte de uma sociedade melhor, de um mundo melhor. E não é isso o que a Bíblia fala, certo? Talvez funcione para outras religiões, porque são religiões, né? Mas a palavra de Deus, ela não é assim, não. Na verdade, a palavra de Deus, ela vai falar o seguinte, que você é salvo por graça, né? Pela misericórdia de Deus, né? Todos são salvos por isso. Não tem ninguém bom, não. Jesus falou, né? Eu vim para os doentes, né? Aí ele veio para os doentes, não é porque os doentes precisam dele, não. E os bons não precisariam, né? É como se tivesse alguém que é bom e vai ser salvo porque é bom. Não. Ele vem para os doentes porque só tem doente. Agora, o doente se reconhece como doente, aí esse sim será salvo. Porque tem gente que acha que não está doente, né? Então não precisa de remédio. Não precisa ser salvo, digamos assim, né? A respeito disso, de obras, nós fazemos obras sim. Os cristãos fazem obra, mas não fazem para serem salvos, não. Eles fazem porque foram salvos. É diferente. Quando você faz uma coisa porque você foi salvo, é diferente de quem faz porque quer ser salvo. Ou porque quer ganhar algum prêmio, alguma bênção. Não é assim que funciona, meu irmão. Infelizmente não é. Se fosse assim, seria fácil. Bastaria você se esforçar,
Aí você também não precisaria de um Salvador, né? A morte de Jesus seria em vão. Tem uma passagem no Evangelho de João. Eu gosto muito do Evangelho de João, sabe? Eu não vou citar aqui capítulos e versículos. Estou falando do Evangelho de João. Quem quiser ir procurar lá, tá lá. Ou então você pesquisa no Google, vai aparecer. Não precisa estar ali dizendo o nome do livro, capítulo, versículo e tal. Olha, versículo tal, capítulo, versículo, capítulo tal. Mas isso é para aparecer, é pro ego, né? As pessoas fazem isso para aparecer. Eu já fui assim. Bom, nessa passagem fala assim, se eu não me engano, os fariseus, né? O povo em geral estava ali ao redor de Jesus, fazendo perguntas e criticando. E tem uma hora que eles falam assim, né? O que faremos para fazer, para executar as obras de Deus, né? A vontade de Deus? O que faremos? Eles perguntam. O que é que eles têm que fazer, né? E Jesus diz assim: a obra de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou. Eu acho que está mais do que claro, né? Claro que ali Jesus está falando da obra da salvação, né? Ele está falando dessa obra. É a obra de Deus, né? Fazer a obra de Deus é essa. É crer naquele que o enviou. As outras obras, não é que elas não são necessárias, mas elas são necessárias porque o mundo é imperfeito. Então vai ter pessoas passando fome, vai ter gente com necessidades, né? E não fala só de coisas financeiras, de coisas materiais, não. De uma palavra, né? De um abraço, uma visita, né? Um asilo, num hospital, numa cadeia, né? Na cadeia tem gente inocente. E aqui fora tem gente que não é inocente. Não se apegue à ilusão do mundo de que acha que todo mundo que está preso é ruim e todo mundo que está solto é bom. Tem gente na cadeia que é inocente. E tem gente que não é inocente, mas que está arrependida. Pasme você. E tem gente que está na cadeia, não está arrependida, mas também precisa. Não estou dizendo que merece. Precisa de uma palavra. E eu acho que muito dos seres humanos, a Bíblia também fala que de tanto apanhar, receber repreensão, ele endurece a servil, né? A serviço. É como uma pessoa que apanha nas costas, apanha que o couro fica grosso, igual uma tartaruga. E já não sente mais dor. Então, ele cauterizou a consciência, né? Esse precisa, mais do que os outros. Por dentro, às vezes, de uma capa grossa, tem um ser humano ali, como eu e você. Como eu falei, cara, hospitais, idosos, crianças. Eu tive a oportunidade de ir para um lugar, é um lugar religioso, né? Mas eu fui, minha filha ela faz parte do teatro e eu estive lá para ela fazer um treinamento, né? Uma oficina de teatro. E lá era um lugar mantido pela Igreja Católica, né? E por doações. Eu não vou dizer a Igreja Católica, mas é por doações de fiéis, né? A Igreja Católica ela intermedia tudo isso, né? E ela também tem sua parte na doação, né? E lá eles têm crianças carentes, entre outras coisas, né? Tem pessoas viciadas e tal. Eu que sou religioso conheço muito a metodologia, né? E essas crianças, há muitos são filhos de ex-presidiários, presidiários, usuários de drogas, né? Pessoas que estão mudando de vida, outros que estão nessa vida ainda, outros que acabaram de entrar, né? As crianças não têm culpa, né? Elas são, a palavra criança carente se encaixa bem naquilo ali, sabe? As pessoas chegam, eles correm para abraçar todo mundo. Eles abraçam, beijam, não sabe quem é. Carentes mesmo, de verdade, sabe? Qualquer um que você pegar ali pela mão e dizer, vamos para minha casa, ele vai. É triste, né? Eles têm pai e têm mãe. Não é criança abandonada, não. Mas talvez se fosse abandonado fosse melhor. Porque o pai e a mãe não estão servindo de muita coisa, não, sabe? E é muito duro ouvir isso. Eu fui, assim, doado
para algumas famílias. E eu sei o que é você não ter um pai e uma mãe, sabe? Você tá numa reunião de pais, você criança, e às vezes um vizinho, como já foi nas minhas reuniões, e um vizinho, e a pessoa pergunta, cadê teu pai? Aí eu dizia, não tenho pai não, nem mãe. Aí o pessoal olhava assim pra mim, como é que tu nasceu? As crianças, né? Aí era tão triste, cara, e isso me traumatizou, assim, né? Não é um trauma que por isso eu não posso viver, mas eu digo assim, é um trauma no sentido de que ficou marcado pra mim, né? Não ter um pai, não ter uma mãe, né? Eu visitei, né, pessoas. Eu não vou ser sincero com vocês, eu não tinha coragem de ir na cadeia, nunca tive. Sou medroso, sabe? Mas eu conheço irmãos que foram. Eu ia em hospitais, né? Eu ia em asilos, eu ia em outros lugares. A cadeia me dá medo, né? Graças a Deus, que aí eu não quero ir pra lá. Porque os outros lugares, por exemplo, orfanato eu posso dizer que eu passei por eles, né? Eu fui adotado algumas vezes. Asilo talvez eu vá pra um, né? Não tenho problema nenhum com isso, sabe? Se diz assim, Pedro, você vai acabar os seus dias no asilo. Não tem problema nenhum, não. Eu não tenho essa bobagem, sabe? Que é o que? Asilo é uma coisa horrível. Não, o asilo é um lugar para pessoas. A cadeia é um lugar para pessoas. Não, não deveria existir. Mas existe, porque a sociedade, é como eu falei, a sociedade é ruim. Se eu e você precisamos fazer obras, se você diz assim, poxa, eu tenho que fazer uma obra, que eu sou bom. Sabe por que você precisa fazer obra? Não é porque você é bom, é porque tem gente que precisa. E se você pode fazer uma obra, meu amigo, se dê por satisfeito, se dê por feliz, né? Mas não que isso vai te salvar. A salvação não é por meio de obras, né? A maior obra foi a que Jesus fez. Muita gente diz assim, não, eu quero servir a Deus, né? Muitos vão para as igrejas, eu ia dizendo, estou servindo a Deus. Eu ia para a igreja dizer que ir à igreja era servir a Deus. Não é. Não é servir a Deus, não. Quando você ajuda uma pessoa, faz alguma coisa, você está servindo a Deus. Mas também não vá pautar sua vida nisso, não. Diz, eu faço o que eu quiser porque eu ajudo as pessoas, então eu sou bom e o outro é ruim. Não. Se você ajuda pessoas e você maltrata a sua família, por exemplo, ou seu vizinho, ou você faz isso com segundas intenções para ganhar alguma coisa, para salvação, para ganhar dinheiro, para ganhar. Então está tudo errado, meu amigo. Eu sinto muito lhe dizer, meu amigo, minha amiga. Eu sinto muito lhe dizer, está errado. Eu sei porque eu fui assim. E é vergonhoso eu vir aqui dizer isso, né? Porque quando eu estava lá eu não percebia nada disso. Para mim estava tudo normal, certo? E não via nada de errado. Então obra não salva ninguém. Então não deve fazer obras? Deve fazer obras. Mas não para ser salvo. Não para ganhar alguma coisa. Faça porque as pessoas precisam. Mas elas não merecem. Eu só ajudo quem merece. Então você não vai ajudar ninguém, porque ninguém merece. Ajude quem precisa. Se você quer um critério para ajudar, ajude os que mais precisam. Então. Não, mas eu vou para a África. Vai fazer o que na África? Se na tua rua tem gente precisando. Na tua casa pode ter gente precisando. Na minha tem. Na minha casa tem gente precisando de coisas que eu não posso dar. E as que eu posso dar, às vezes eu não dou. Por exemplo, eu procuro fazer aquilo que eu consigo. Mas eu vejo que eu mesmo, nas que eu posso fazer, às vezes eu negligencio. Eu sou omisso. Então, eu sei que tem pessoas que acham que já fazem demais, né? E que estão até pensando em parar de fazer o pouco que faz. Mas não desista. Quando você faz algo de bom, é possível que você esteja fazendo a vontade de Deus. Às vezes a gente faz coisas supostamente boas, nós escolhemos fazer, eu vou fazer uma coisa boa, vou ali comprar uma cesta básica e vou dar para fulano de tal. Você fez todas as escolhas, né? Às vezes não é a vontade de Deus, por incrível que pareça. Eu já tentei ajudar pessoas, da minha família mesmo. E aí eu me empenhei nisso. Gastei meu tempo, meu dinheiro, e depois não se viu de nada. Não teve o efeito que eu quis e eu ainda fiquei com raiva. Eu sei que você está pensando, Pedro, você está me deixando confuso, né? E aí eu não posso fazer nada, eu faço, e aí, cara, me dá uma luz, né? Você tem que buscar de Deus. Orar.
A oração, olha, eu faço esses vídeos aqui, tô começando a fazer, né? Mas antes disso, tudo isso que eu tô falando aqui no vídeo, eu falava sozinho aqui. As minhas orações, eu fico muito tempo aqui sozinho trabalhando, e eu falava sozinho, não sozinho comigo ou com outra pessoa, eu falo com Deus, assim, da maneira que eu tô falando com você. As minhas orações são assim com Deus. Claro que eu tenho uma reverência porque Deus, ele é pai, então eu tenho que ter respeito com ele. E Deus, ele fala, eu falo com ele dessa forma, né? Pedindo, agradecendo, pedindo sabedoria, pedindo conhecimento, pedindo seja o que for. E ele fala comigo através da palavra dele. Deus não fala com ninguém audivelmente. Se você disser, eu ouvi a voz de Deus, me desculpe, mas você está mentindo. Deus não fala com ninguém mais assim. Já falou. Foi uma época, foi necessário. Hoje ele fala com as pessoas através da palavra dele, a palavra de Deus. Esse negócio de dizer que fala com Deus. Deus falou comigo, isso é coisa de preguiçoso que não quer ler a palavra de Deus. Aí fica inventando o que ouviu, ou não está nem inventando, até ouviu, mas não foi Deus. Não, mas é porque a voz que mandou eu fazer uma coisa boa. O problema é que nós não sabemos o que é coisa boa. Eu não estou dizendo para você que eu quis ajudar pessoas da minha família que estavam necessitando e depois não era nada daquilo. Então, Deus ele vai te dizer. Ele vai te dizer de forma que não tem colapso, não tem erro. Se for para você ajudar, eu digo mais. É capaz de você ajudar sem querer, com raiva, e você está fazendo a vontade de Deus. Mas eu fiz com raiva. Eu vou ganhar alguma coisa? Não se preocupe, que o que você ia ganhar fazendo com raiva ou fazendo sem raiva é a mesma coisa. Deus, o que acontece é o seu relacionamento com Deus. Se você faz com raiva, imagine, Deus é pai. Imagine um filho que o pai diz assim, filho, põe o lixo para fora. E o filho sai, pega o saco de lixo e sai chutando dentro da casa, até chegar da porta. Pá, 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 esse pai é demais. Ele fez o que o pai pediu, né? Ele vai, no final das contas, ele continua sendo filho, né? Mas e um filho que o pai diz assim, pai, meu filho, joga o lixo lá fora. Agora, pai. Não se preocupe, que a partir de hoje, pai, o senhor não está mais responsável pelo lixo, sou eu. Já pensou? É o sonho de todo pai, né? Nós queremos isso, que nossos filhos façam isso. Mas a gente não faz para Deus. Então, eu queria deixar essa palavra, né? De que talvez nesse próprio vídeo haja perguntas, né? Sobre esse assunto. É um assunto específico. Quem quer fazer a vontade de Deus só tem uma maneira. Primeiro é crendo em Jesus, crendo em Deus. Aí você crendo nele, você vai criar um relacionamento com ele, que é independente de igreja, de você ir para algum lugar ou fazer coisa tal. É você com ele. Você vai ler a palavra de Deus, você mesmo vai ler. Você não vai pedir ninguém para ler, para dizer, leia para mim e me diga o que é certo e o que é errado. Não, você leia. E ele vai falando com você. E você fala com ele em oração e ele responde na palavra. Ah, mas se eu pedir uma Ferrari para Deus, ele vai responder. Está lá na Bíblia. Ô João, você me pediu uma Ferrari, capítulo 6, versículo... Não. Esse tipo de pergunta, com o seu relacionamento com Deus, você vai aprender. Que cristão não pede Ferrari, para começar. Mas você vai aprender que você vai pedir tudo. A Bíblia diz que tudo que pedires em meu nome será feito, né? Pedir no nome de Jesus. Aí você diz, então pronto, eu posso pedir uma Ferrari. Não. Se você ler direitinho o versículo, continuar lendo, você vai dizer que for da vontade do Pai. Tudo que você pedir a Deus, que for da vontade de Deus, ele vai fazer. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, não adianta você dizer assim, eu vou pedir isso, vou pedir aquilo. Você pode pedir. Agora, eu acho que Deus não vai fazer, se é esse tipo de pedido. O que ele vai fazer são coisas que você precisa, necessita, talvez você nem queira. Mas ele faz e você recebe. Se for a vontade de Deus. Então Deus ele vai falar com você através da palavra dele. E você vai falar com ele em oração. E a resposta de Deus são 3. Não. Sim. Ou espere. Porque às vezes ele quer lhe dar, mas não é a hora. É como um filho que tem 15 anos e diz assim, pai, me dá a chave do carro. O pai pode dizer não. Ou o pai pode dizer assim, espere. Você fazer 18 anos para tirar a carteira. Entendeu? É assim que funciona com Deus. Não é passe de mágica.
eu demorei muito para aprender e eu não sei tudo, né? E não ando longe de saber pouco. Eu sei menos do que pouco. Mas o pouco que eu sei me ajuda a viver melhor do que eu vivia quando eu não sabia nada. E ainda posso ensinar para quem quer aprender. O que eu aprendi e guardei e uso, isso eu posso ensinar. O que eu sei que é para fazer e eu não faço, eu não posso nem ensinar. Eu sei que é bom, eu posso lhe dizer e você vai me cobrar. E você está fazendo isso, eu vou dizer, rapaz, não. Aí a pessoa vai me dizer assim, então eu também não vou fazer. Aí eu digo assim, mas isso aqui eu faço. Ele diz, eu também não faço, nem você fazendo. É mais ou menos isso, cara. A palavra de Deus, ela é pro nosso bem. E fazer a vontade de Deus é nada mais do que crer no seu filho. Você crendo no filho de Deus, você vai fazer as coisas. Rapaz, um homem que veio ao mundo, teve mãe e pai, respeitou mãe e pai, ou ainda respeita. Ele vai ao seu trabalho, respeita o seu patrão. Ele na rua respeita o policial, certo? O guarda de trânsito, ele respeita as leis de trânsito. Mesmo que esteja errado, mesmo que ele esteja roubando, não importa. Se ele respeita o presidente, a presidenta, mas não sei o que, não importa, se respeita. Se ele respeita a esposa em casa, se ele respeita os filhos, né? Não é ter medo de ninguém, não é isso. É respeito, tratar como gostaria de ser tratado. Se esse homem casou e teve filhos, e ele morreu e não fez mais nada, só fez isso que eu te falei. Eu digo para você que ele é maior do que o maior papa do mundo, o maior pastor do mundo, o maior Buda do mundo. Se um homem fez isso, e ele errou, não, ele errou, ele fez coisa errada, ele mentiu, não sei o quê, mas ele fez isso. Ele fez o que Deus mandou, ele cumpriu um dos mandamentos que Deus mandou, ele conseguiu cumprir fazendo isso, essas coisas. E lá em cima ele será reconhecido por Deus. Deus vai dizer, você fez isso, 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 parabéns. Você fez você fez uma das obras que eu pedi para fazer. Mas Pedro, ele fez sem querer isso aí, mas fez. E outros vão, eu construí uma grande igreja, eu fiz uma estrada de ouro para se Jesus voltar a passar por ela. Vale nada. Então faça as obras de Deus, comece na sua casa, né? E depois, se você conseguir na sua casa, olha, já é muito trabalho. Eu tô a vida toda tentando, não consegui ainda. Mas se você conseguir na sua casa, você chegar aqui amanhã, no próximo vídeo, você bota no comentário assim, ó. Pedro, aquilo tudo que tu me deu para fazer, eu consegui. Agora qual é a próxima tarefa? Aí eu vou dizer assim, agora faça com seus vizinhos. E aí você vai fazer. Aí você pode seguir. Mas eu acho difícil. Eu não conheço ninguém. Ninguém que conseguiu fazer na sua casa. Ninguém conseguiu cumprir essas coisas. Então, se você conseguir cumprir, meu amigo, parabéns, viu? Você é um fariseu, daqueles que diz que não está doente. Ninguém consegue, meu amigo. Ninguém consegue. Mas assim, eu digo isso para você ficar em paz. Você que está ouvindo aí, fique em paz. Você não precisa ir a lugar nenhum, não precisa comprar roupa tal, não precisa dirigir tal carro. Não é o número de vezes que você vai para algum lugar ou que fala determinada palavra que vai fazer com que você vá para o céu ou deixe de ir. É você crer no Senhor Jesus como seu único legítimo Salvador. Isso pode ser no último momento da sua vida. Se fizer isso, você cumpriu a vontade de Deus. Passei a vida fazendo coisa errada e no último dia eu criei em Jesus. Você fez a vontade de Deus. O outro passou a vida toda ajudando, no final não creu em Jesus. Não fez a vontade de Deus. Essa é a verdade. Pelo menos é a verdade que está na Bíblia, na palavra de Deus. Se você não acredita na palavra de Deus, então não acredite no que eu estou dizendo. Mas você pode ir lá conferir. Uma Bíblia baratinho, tem online, você pode baixar, é de graça, né? Para quem tem internet. Mas meus amigos, não vou me prolongar muito, já me prolonguei. Um abraço a todos, né? A todos que estão ouvindo esse vídeo, eu sei que são poucos ou quase nenhum. Também é mais um dos meus desabafos, né? Mas eu fico feliz de ter esse tempo aqui para poder falar da palavra de Deus com tranquilidade, né? É muito bom. Eu estou feliz de poder falar de Deus assim,
Porque pode ser que ninguém escute, mas pode ser que alguém lá no Japão escute isso daqui e haja um que creu, né? Aí, se eu fizer isso, só isso, eu, eu vou poder chegar diante do Senhor, humildemente dizer assim: Senhor, o Senhor me deu algo para fazer e eu consegui fazer. Consegui pregar uma palavra para uma pessoa e ela creu. Claro que quem faz isso é Deus, né? Se for da vontade dele, vai acontecer. Mas, meus amigos, um abraço a todos, né? Que o Senhor abençoe a vida de cada um aí que está vendo esse vídeo, né? Tenha paz no coração, tenha um bom dia, um restante de dia, tenha uma boa semana e que o Senhor acompanhe você na sua jornada, né? E nas dificuldades que vocês estão passando, que o Senhor tenha misericórdia. Como tem de mim e de todos que Ele ama, terá de você. Grande paz a todos. Um bom dia, viu? Parabéns a quem creu.